Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos, é claro, do Flamengo, que, já disse no último vídeo, infelizmente ficou com vice-campeonato da Recopa Sul-Americana. Inclusive, a critério de informação, esse vice-campeonato do Flamengo na Recopa deu ao clube a premiação de $900 mil, bota aí em torno de 5 milhões de reais, poderia ter sido o dobro, porque a Conmebol pagou ao campeão Lanús 1,8 milhão de dólares, que dá um pouquinho mais de 10 milhões de reais. Mas agora é passado, é pensar na próxima competição, no caso, nas próximas competições. O Flamengo está numa semifinal, enfim, está na final do Campeonato Carioca, porque não tem como. Se o Flamengo foi eliminado por Madureira, depois de ter vencido o jogo de ida por 3-0, é para demitir todo mundo. Então o Flamengo está na final e espera aí o adversário entre Fluminense e Vasco da Gama, que vão se enfrentar no domingo. E a gente vai trazer informações agora de bastidores, porque ontem a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz chamou muita atenção de uma maneira extremamente negativa. Muitos internamente não gostaram, e a gente vai trazer aqui qual foi o entendimento de muita gente nos bastidores do Flamengo sobre essa entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, e também Cebolinha, que praticamente disse adeus ao Flamengo, dizendo que não vai renovar o contrato com o Flamengo na zona mista depois de uma eliminação. E a gente vai trazer informações se a diretoria do Flamengo foi pega de surpresa, como que entenderam essa declaração de Cebolinha após uma derrota para o Lanús na final da Recopa. A gente vai trazer todas essas informações no vídeo agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, hypar o vídeo, isso é importante, ativar o sininho também. Então dá uma moral aí. Galera, coletiva do técnico Felipe Luiz. Eu até comentei no meu último vídeo, uma análise do jogo, que a coletiva dele foi péssima. Ou ele fez uma leitura extremamente errada da partida, porque, repito, com todo respeito ao conhecimento que Felipe Luiz tem de futebol e de Flamengo, mas não dá, depois da partida de ontem, ele virar na frente das câmeras para a torcida, porque quando ele dá uma entrevista coletiva, ele não está se comunicando com os jornalistas. Os jornalistas apenas fazem as perguntas para o torcedor ouvir o treinador do seu time, entender porquê de algumas escolhas. E ele disse para o torcedor, não foi para a imprensa, que o Flamengo jogou bem. Na minha concepção, isso é um tapa na cara do torcedor. Parece que o torcedor não entende futebol. Todo mundo pensa uma coisa, e só o Felipe Luiz pensa desse jeito. Acho que o Felipe Luiz está errado, porque não dá para ele achar que o Flamengo, de fato, jogou bem ontem. E esse pensamento que eu tenho é o pensamento de muita gente dentro do Flamengo, dos bastidores, diretoria, enfim, pessoas que acompanham o dia a dia do Flamengo. Muita gente disse que a coletiva não caiu bem, que as palavras do Felipe Luiz não soaram bem. E aí existe uma pressão muito grande em cima do presidente BAP para o BAP cobrar o Felipe Luiz, para entender se o Felipe Luiz, se a ideia do Felipe Luiz era defender os seus jogadores numa entrevista coletiva, ou se a ideia era apenas passar o que ele estava realmente enxergando. Porque se ele entende que o Flamengo jogou bem, tem um grande problema aí. Porque assim, quando você tem problemas, o seu time não está conseguindo performar e você entende isso, beleza, é o primeiro passo para você tentar melhorar. Agora, quando o seu time não está indo bem, não está jogando bem, como é o Flamengo, e o Felipe Luiz diz numa entrevista coletiva que o Flamengo jogou bem, tem um outro problema. Como que ele vai melhorar algo que ele entende que foi bom? Então, esse é o pensamento de muita gente dentro do Flamengo, para o BAP cobrar o Felipe Luiz para entender se o Felipe Luiz realmente pensa isso ou se a ideia era apenas defender os seus jogadores. E galera, para aqueles que ainda acham que o problema do Flamengo é físico, o problema não é físico. Os números mostram isso. Quem assistiu ao jogo pôde perceber. Eu estava no Maracanã, eu vi. Os jogadores estavam com vontade, os jogadores correram.
não faltou a tal raça e disposição. E os números do GPS mostram isso. Os números mostram que eles tentaram. O problema do Flamengo é a parte técnica e a parte tática, que nesse momento não está se encaixando. E óbvio, isso entra aí no balaio, convicções do Felipe Luiz. Exemplo, nem sei se eu citei no último vídeo, vou citar aqui. O Vitão vive uma fase muito boa, o Léo Ortiz uma fase horrível. Ele optou por colocar o Léo Ortiz no jogo. O que aconteceu? Mais um gol sofrido de bola aérea. E quem está na cena do crime? O Léo Ortiz. Foi assim contra o São Paulo, no gol do Luciano, foi assim no jogo de ida contra o Lanús e Buenos Aires, foi assim ontem no Maracanã. Então, internamente, muita gente não gostou da entrevista coletiva do Felipe Luiz e cobra o BAP para ele cobrar do Felipe Luiz para entender se o Felipe Luiz pensa isso ou se foi apenas para defender os jogadores, o elenco. Outra declaração que chamou muita atenção depois da derrota do Flamengo para o Lanús foi o Cebolinha, porque o Cebolinha ele cravou dizendo que não vai ficar no Flamengo. Ele disse: não houve nenhuma conversa de renovação nesse momento, não fui procurado. Creio que posso afirmar que esta seja a minha última temporada aqui no Flamengo. E aí, muita gente me perguntando, como assim o jogador depois de uma derrota para o Lanús, uma final de Recopa Sul-Americana, dizer que não vai ficar, não foi o tempo hábil, não foi o tempo certo, para que falar isso agora? Muita gente dentro do Flamengo diz que não era momento de ele falar isso agora, que ele poderia ter evitado a fadiga, que ele poderia ter evitado esse tipo de declaração, justamente pelo momento, depois de uma derrota numa final de Recopa. Mas isso não foi uma surpresa dentro do Flamengo, porque o Flamengo, a diretoria, o departamento de futebol já sabe que o Cebolinha não vai renovar. Então, a diretoria não foi pega de surpresa. E não foi uma surpresa a declaração do Cebolinha. O que não gostaram é o momento que essa declaração foi dada, numa zona mista, depois de uma derrota numa Recopa Sul-Americana. E eu vou ser muito sincero, tá? Embora, e para quem me acompanha sabe, eu vou manter aqui o meu discurso, a minha convicção. Embora o Cebolinha viva uma boa fase com o Flamengo, tem que ser titular, beleza, mas eu não sou a favor da renovação de contrato. Se chegar uma proposta muito boa para vendê-lo agora, vende. Acho que vai chegar? Não, porque daqui a 6 meses ele pode assinar o pré-contrato. Então é difícil um clube oferecer uma grana alta ao Flamengo para comprar o Cebolinha agora. Porém, acho que ele tem que ficar até dezembro, porque eu acho que o Flamengo não vai conseguir uma reposição à altura. Ele fica até dezembro, sai de graça e vida que segue também, tá? Não adianta renovar para ele ganhar mais, e com certeza ele vai pedir um contrato longo, sendo que é uma incerteza, porque o Cebolinha, a passagem do Cebolinha no Flamengo é instável, irregular. E arrisco a dizer que grande parte do tempo que ele está vestindo a camisa do Flamengo, ele foi mal. Não por culpa dele, ele sofreu muito com lesão. Então, eu não sou a favor da renovação de contrato, sou a favor da saída, desde que seja uma grana muito boa para o Flamengo. Fora isso, que ele fique até dezembro. Beleza? Querendo dar ele mais chances, e aí, no meio de tudo isso, sai a informação de que o Leonardo Jardim decidiu a voltar para o futebol. Resolveu todas as questões pessoais que ele tinha para resolver e decidiu a voltar para o mercado. Gente, vou ser honesto para vocês, vamos ver como é que vai ficar essa situação. Mais uma vez eu falo, eu acho que o Felipe Luiz ele precisa encontrar uma resposta, uma solução para esse time. Acho que ele pode fazer isso, mas também acho que a cobrança tem que ser geral, não só nele. Tem que ser no Boto, tem que ser nos jogadores, que tem que ter mais comprometimento, que tem que ter mais responsabilidade, que tem que ter mais vontade,
que tem que entender a camisa que joga, aonde que joga, que o torcedor é apaixonado, que o torcedor ontem saiu do Maracanã desesperado, chovendo, uma chuva que chegou, a maioria estava no Maracanã ontem, chegou ensopado em casa, porque a chuva não parou um minuto. Tô aqui gripado, inclusive. Então, assim, vou ser honesto para vocês. A cobrança tem que ser no Felipe, mas tem que ser em todo mundo. E se o Felipe cair, o Boto tem que dar a mão e sair junto. Se o Felipe cair, o Boto tem que sair junto. Porque, vamos ser honestos, o Boto contratou no Flamengo o Danilo de graça, o Jorginho de graça. Pagando, ele contratou o Royal, ele pagou 50 milhões no Royal, ele pagou 120 no Samuel Lino, ele pagou 240 no Paquetá, ele pagou 40 no Juninho. Cara, parece que Carrascal foi 70 e poucos, parece que todo jogador, tirando o Carrascal, todo jogador que foi comprado pelo Boto não dá certo, pô. Que isso, cara? Tô fazendo essa análise aqui agora. Todos os que foram comprados, o Samuel Lino até hoje não provou porque veio, o Paquetá tá bom que é novo, mas não tá provando porque veio, o Royal também é uma tensão danada, o Vitão não tá jogando, o outro o Samuel Lino, pelo amor de Deus, parece que todo mundo que ele comprou, dos que ele comprou, o Jorginho veio de graça, o Danilo veio de graça. Os que ele comprou, que ele pagou, o Juninho já foi até embora, só quem deu certo mais ou menos é o Carrascal. É brincadeira. Então, ele, o Boto, precisa ser cobrado igual. Igual. Tem que cobrar igual, porque é dever dele. O scout, o futebol é obrigação dele. É obrigação dele. É obrigação dele. Ele ia dar o Vitor Hugo de graça pro Famalicão de Portugal. De graça. O Vitor Hugo ia sair de graça pro Famalicão de Portugal. Aí a torcida reclamou e tal. Ele foi pro Atlético Mineiro. O moleque tá jogando no Atlético Mineiro. Tá performando no Atlético Mineiro. Então, assim, ele também tem que ser cobrado por isso. Ah, mas o técnico não quer usar o jogador. Ah, mas o técnico que escala. Concordo? E aí é a parte que a gente tem que cobrar o Felipe Luiz. E aí é a hora que a gente tem que cobrar o Felipe Luiz. Pela escalação ruim, pela performance ruim, pelo time não estar conseguindo se encontrar em campo. Aí a gente cobra o Felipe. Mas contratação, gestão de grupo, gestão de elenco, é o Boto. E tem que cobrar igual os dois. Essa é a minha opinião. Queria saber a opinião de vocês. Queria